Oi, gente. Hoje a gente vai trocar um pouco o assunto do que a gente vem tratando na aula de biologia. Então, falamos de sistema excretor, falamos de digestório, depois falamos de excretor. Agora a gente vai falar de circulatório, que é como tudo aquilo que a gente comeu e absorveu circula pelo nosso corpo. Então, a gente tem algumas palavras-chave bem importantes para guardar. Então, essa imagem tem algumas dessas palavras, né? Então, a gente vai falar das válvulas, do tipo da circulação nossa, que é completa. Aí, vamos falar do ciclo cardíaco, vamos falar de sangue, vamos falar da estrutura do coração, veias capilares e artéria, e a função desse sistema que faz tudo isso circular. Então, aqui está nosso sisteminha maravilhoso. O torso é o torso completo para ilustrar essa irrigação que vai lá da sua cabeça até o pontinho do dedo do pé. Então, o que é que circula? Circula gases, por exemplo, oxigênio. A gente quer o oxigênio. Então, a gente respira um gás atmosférico de uma complexidade e a gente quer absorver dessa complexidade de ar atmosférico. A gente quer o oxigênio para oxidar, para liberar a energia do que a gente comeu. Então, a gente transporta o gás, a parte vermelha do nosso sangue é responsável, a parte vermelha do nosso sangue, essa parte celular aqui, essa parte aqui do centrifugado, ela é responsável pelo transporte de gases. Eu costumo dizer que a hemoglobina, que é o pigmento respiratório que faz o transporte do oxigênio, ele tem afinidade com, ele é feito de ferro, porfirina, que na sua estrutura tem ferro. Então fica avermelhado. É o que faz o nosso sangue ser vermelho, é o que faz o nosso sangue transportar gás. Por quê? Se a pessoa é exposta a um gás não ideal, um baixíssimo teor de oxigênio e alto teor de outro gás tóxico, como gás de cozinha, CO2, aí pronto. Ela está ocupando a hemoglobina do sangue dela com esse gás tóxico que não libera energia e não está ocupando a hemoglobina do sangue dela com o oxigênio oxidante que libera energia e a pessoa morre. Transporte de nutriente. Eu já falei do alimento. Defesa do organismo, os anticorpos estão na parte celular. Aqui. E eles fazem a defesa imune do nosso corpo, vamos ver os tipos. Distribui o calor, transporta as excretas, a gente já viu o sistema excretor, transporta amônio, faz ereção de órgãos hidrostáticos tipo pênis, equilíbrio osmótico e ácido base do nosso corpo. Aí aqui a gente tem algumas artérias e veias importantes, tá? Não vou fazer vocês decorarem o nome disso tudo, só para quem for da área da biológicas. Então, a gente chama os vasos sanguíneos de artéria, capilar e veia. A diferença é o calibre e o que ela transporta. Então, as artérias saem do coração, maior calibre, transportam um sangue que acabou de ser oxigenado. Recebe um bombeamento, recebe um sangue com alta pressão. Recebe esse sangue também aos jatos, aos pulsos, que correspondem ao pulsar do coração. Por isso que nos desenhos, quando existe um rompimento, né, de sangue arterial, o sangue no Halloween norte-americano jorra aqui no pescoço para simular que aquela pessoa sofreu um rompimento de carótida. Quando a gente vê que uma pessoa, também no filme do Halloween, faz o corte, o sangue escorre, a gente está falando do corte provavelmente da veia jugular, que aí faz aquele sangue escorrer, aquele efeito bem Halloween. Então, o sangue arterial, ele é mais alaranjado, e o sangue venoso, ele é aquele vermelho mais fechado. Então, os capilares, a gente já falou dele quando falou do sistema linfático, que é um sobrenatante do sangue, que por pressão osmótica sai
extrapola, o sanguíneo com trema, extrapola, por capilaridade, ele extrapola esse vaso, e ele extrapola isso e sai de dentro da veia e fica em outro sistema, que passa por finíssimos capilares, que a gente chama de sistema linfático. Então, a gente vê aqui a composição do sangue, então vamos ver aquele que eu acabei de mostrar, composto de hemácias, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então, em todos os outros animais a gente fala eritrócitos, no ser humano a gente fala hemácia. Aí, as plaquetas, que são os trombócitos, e também pode ser chamados de plaquetas para ser humano, trombócitos para os outros animais. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que servem na defesa imune, e a gente já vai olhar para a carinha deles. O plasma tem água, sais, macronutrientes, hormônios, excretas, proteínas. Então, aqui está um sangue centrifugado e ele não está legal. Porque um sangue legal, o plasma, ele é bem hialino. Hialino quer dizer que é bem transparente, bem translúcido. Esse plasma aqui não está nada translúcido. Porque esse plasma aqui é depois que a pessoa comeu um excesso de gordura triste. Então, lá, quando a gente viu o sistema digestório, a gente falou da gordura triste. Olha onde ela vai parar. Olha a cara dela aí. Olha o sobrenatante do seu sangue. Não tá legal para transportar coisa, tá viscoso, tá com uma densidade diferente. E esse monte de gordura vai se acumulando conforme passa pelas veias e artérias, causando entupimento e adoecendo a pessoa. Bom, beleza. Os leucócitos, eles existem a uma concentração ideal de 5 a 10 mil por milímetro cúbico. Quando a gente analisa isso em laboratório, a gente faz uma diluição sanguínea, essa diluição sanguínea vai para dentro de uma câmara, que chama câmara de Neubauer, e a gente conta quantas células existem no volume de sangue. Então, sabe-se a composição normal desse sangue por conta desses estudos. Linfócito a gente chama de linfócito T ou linfócito B, onde o linfócito T a gente pode chamar de supressor, killer ou citotóxico, e o helper, e os plasmócitos, que são os anticorpos. Os monócitos a gente chama de macrófagos, porque ele tem uma grande capacidade de adesão. Olha a carinha deles. Era uma vez os leucócitos. Então, aqui está um monte de hemácia, aqui a gente está vendo um monte de leucócito que não dá para distinguir exatamente qual é qual, precisa dar um aumento maior para a gente ver as áreas de granulação. Então, quanto mais granuloso, maior a ação dele fagocitante. Então, vê aqui, o linfócito tem de dois tipos, não precisa decorar isso agora. Pensa que o linfócito, olha a cara dele, olha o tamanho da área dele de adesão. Ele é enorme, então ele tem uma grande área de neutralizar quem ele precisa neutralizar. Mesma coisa o monócito, né? O monócito ele tem uma grande área de neutralização. São os que a gente chama de macrófagos. Olha aqui. Aí a gente chama eles de agranulócitos, porque a gente não vê grânulo neles, né? A gente vê áreas de ação. Granulócitos a gente vê no neutrófilo, no eosinófilo, no basófilo. Então, quando a gente cora o sangue, a gente vê esses grânulos, né? Essa presença de proteína aí, citoplasmática aqui. Então, a gente consegue enxergar essas áreas granulares. E o que adianta isso, né? Então, quando a gente está falando de um eosinófilo, que é esse cara aqui do meio, que parece um cecinho, a gente está se referindo que ele é um grande fagocitante de complexos específicos. Então, ele age em determinados grupos. Não precisa decorar qual que é o grupo. Você precisa decorar que ele age especificamente em alguém. Quem é o soldado que pega todo mundo? Os fagocitantes, monócito e linfócito. Geralmente, quando a gente encontra um excesso de neutrófilo, ou eosinófilo, ou basófilo, está te indicando alguma situação diferente. Que situação é essa? Pode ser uma alergia,
Pode ser uma infecção, pode ser uma alergia momentânea, alguma coisa que você acabou de respirar. Bom, e qual é a concentração das hemácias? Então, as hemácias, elas existem de 4,5 a 5,5 milhões por milímetro. Então, veja o quão mais existe hemácia. E plaquetas, a concentração é de 150 a 300 mil, né? Então, vê que ela varia bastante por milímetro cúbico de sangue. Aí aqui a gente está conseguindo ver as fibras das prototrombinas para fazer o coágulo sanguíneo. E aqui a gente está vendo as plaquetas. Então, vê que elas estão irrigadas aqui, comunicadas, fazendo lá uma fibra de prototrombina. Então, olha aqui que legal. A gente tem o processo de fagocitose, que é o processo de incorporar diretamente, né? Fagocitar. Então, os macrófagos que fazem esse processo de incorporação de um agente invasor. Aí aqui a gente consegue enxergar cada um dos tipos de leucócitos agindo. Então, quem que a gente relaciona com processos de inflamação e alergia? Ah, a gente vai relacionar os neutrófilos, os eosinófilos. O que é a heparina, né? Relacionada aqui com basófilo, com mastócito. Bom, a heparina ela está relacionada com processos de evitar a coagulação. Então, para que a gente não forme a sedimentação direta, né, das prototrombinas, para que a gente não tenha processos de coagulação, ele precisa estar dissolvido e circulando pelo nosso corpo, tá bom? Eu não vou entrar em grandes detalhes disso agora, porque hoje eu quero mais falar de morfofisiologia e não vou me ater à resposta antígeno-anticorpo nesse momento. A gente pode falar disso num momento separado, de repente, para falar de vacina. Acho que seria um momento importante para a gente até contextualizar um pouco o que a gente está vivendo. Então, aqui para falar um pouco de coagulação. Então, aconteceu o rompimento de um vaso sanguíneo, você bateu, né? E assim, bateu, rompeu pequenos vasos. Esses vasos sangram e conforme o sangue passa, existe a deposição da prototrombina. Então, a prototrombina é essa pró-fibra, pró-casquinha, que vai fazer com que as suas plaquetas se juntem para formar, junto com a prototrombina, com a tromboplastina, ela forma a trombina. Essa trombina, ela se junta com uma outra proteína, então presta atenção. Tudo isso que a gente está querendo dizer é projeção desses caras aqui. Então, as plaquetas, elas conseguem projetar um tecido, uma proteína que é a prototrombina. A prototrombina faz como se fosse um emaranhado, tá vendo aqui o emaranhado? Esse emaranhado vai se sobrepondo, vai se sobrepondo, vai se sobrepondo e vai estancando esse sangramento de dentro para fora. Isso forma um coágulo que a gente costuma chamar de o roxinho, né, que fica assim um hematoma que se forma após o rompimento de um vaso sanguíneo. Então, quanto maior o calibre do que rompeu, maior o tamanho do hematoma que se forma. Beleza. Bom, as veias, elas garantem o retorno sanguíneo. Então, assim, a gente tem um coração super poderoso que bomba desde que você é um embrião de 6 semanas. Então, você, desde 6 semanas de embrião até o momento que você morre, o seu coração está batendo, um músculo super poderoso. Então, ele está super poderoso no meio da sua cavidade abdominal, bombeando o sangue. Mas como que o sangue volta? O sangue volta por retorno venoso. Esse retorno venoso, ele acontece através da contração dos músculos, que fazem com que esse sangue volte para esse músculo poderoso que é o coração, bombeá-lo para a oxigenação e bombeá-lo novamente para o seu corpo. Então, quando a gente diz que as válvulas estão abertas, estamos dizendo de sístole, e quando estão fechadas, de diástole. Aqui a cara de um coração, a vista anterior e a vista posterior de um coração. Aí aqui a gente está vendo átrio, pericárdio
Então, átrio, as partes mais de cima do coração, e ventrículo, as partes de baixo. Então, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. Entre eles, a gente tem as valvas, que é isso que a gente vai falar já já, das valvas. Então, aqui a vista do coração por fora, tá? Aí aqui veia e artéria. A gente vai falar das únicas exceções aqui no coração, tá? Que a gente está chamando uma artéria, uma estrutura azulada, que é uma estrutura venosa, porque é a única diferentona, e a gente está chamando de veia, uma estrutura de grande calibre, que transporta sangue arterial, que são as veias pulmonares, que levam o sangue na pequena circulação. Então, a gente tem circulação dupla, porque a gente faz circulação pequena e grande. O que é pequena e grande circulação? Então, vamos lá, voltar para o meu torcinho. A gente tem 2 momentos, né? Agente mamífero. Então, o sangue ele é bombeado uma vez para o pulmão, para que aconteça as trocas gasosas, a gente absorva os gases. Depois, esse sangue volta das trocas gasosas e é bombeado e distribuído para os membros. Então, é isso que a gente chama de dupla circulação. Circulação para receber oxigenação, circulação para mandar para o corpo. Tudo isso volta por retorno venoso. Por isso que quando a gente faz exercício físico, a gente favorece o retorno venoso. Bom, então vamos lá. Vamos começar no movimento de relógio, movimento horário, aqui partindo da veia cava. Então, a gente tem aqui a veia cava, veias pulmonares direitas, o átrio direito, veia cava inferior, aqui no meio do caminho, uma artéria coronária, os ventrículos, tá? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui, veia pulmonar esquerda, veja que as veias pulmonares são sempre duplas, tá? Juntinhas, parece 2 perinhas. Ramo à esquerda, aqui é a artéria pulmonar, a aorta, aqui bem complexa. Beleza. Então, a cabeça manda sangue, entra via veia cava, passa para o átrio direito, do átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito, ela passa pela artéria pulmonar, vai para o pulmão. Faz troca gasosa. Artérias pulmonares. Que loucura. Hematose, troca gasosa. Tá? Depois. E agora? Hematose, troca gasosa. Ventrículo esquerdo, corpo. Em vermelho, sangue oxigenado, arterial. Então, veja. Para ir, sai o oxigenado. Oxigenou, chegou no coração, vai para a cabeça. Vai para a cabeça. Então, é da cabeça que chega, da cabeça que vai. Tá bom? Então, esse é o sentido e o fluxo do sangue arterial. Passa pela cabeça, do lado esquerdo do corpo e desce e volta. Por isso que tem umas pessoas que falam que tem um lado para dormir na cama para favorecer a circulação do sangue, tá? Aqui um pouco dos fluxos, então sai da cabeça, pulmão, volta, coração, cabeça, volta, corpo. Um fluxo de pele. E aí, aqui o sistema linfático, ele é bem complexo, tá? As pessoas que fazem drenagem linfática querem favorecer esses ductos e esses microcapilares, tá? Anexos às veias, então ele extravasa a veia sanguínea. Bom, gente, era isso que eu queria dizer um pouco sobre estrutura de sistema circulatório. Queria abordar basicamente o que tem no sistema circulatório, que é coração, pulmão, veia, vaso, artéria. Essas veias levam ora sangue oxigenado, ora sangue venoso. Então, quando a gente respira, a gente está promovendo essa hematose, essa troca dentro dos seus alvéolos pulmonares. Então, as cenas dos nossos próximos capítulos
logo depois do sistema circulatório, a gente vai falar do sistema respiratório, para poder entender um pouco a estrutura do alvéolo pulmonar e como essa troca gasosa acontece. Então, a gente vai estudar como que essa troca acontece por capilaridade, como que o nosso sistema ele vai se diminuindo até uma escala micro, onde acontece essa absorção. Então, eu espero que tenha ficado nítido como as coisas circulam pelo nosso corpo através do bombeamento do nosso coração. Então, a cada contração, a cada tum-tum do seu coração, você manda sangue para o pulmão e do pulmão para o seu corpo. Super complexo, um músculo que não tem descanso. A gente vai falar ainda de sistema circulatório, vai comparar alguns animais na próxima aula. Hoje foi só para a gente ressuscitar isso que a gente já ouviu e ouve, estrutura de sistema circulatório, desde o ensino fundamental, mas é legal lembrar um pouco composição celular, composição sanguínea e a função de cada uma desses componentes. Acho que é o mais importante de se levar para a vida quando se estuda biologia, é a função de cada um dos compostos, né? Para que a gente tem que saber que o sangue fica vermelho por causa da hemoglobina? Porque é ela que transporta sangue. Então, se um dia eu tiver com baixa concentração de hemoglobina, eu vou me sentir mais cansado e com sono, porque eu não vou estar liberando a energia que eu deveria, porque eu não estou com a quantidade de pigmento que transporta o oxigênio, que vai ajudar a oxidar o que eu comi. Então, pensar na bioquímica para que a gente entenda processos que acontecem na nossa vida. Qualquer coisa, interage comigo aqui no chat e a gente se fala. Um abraço.